o pastor ele passou para nós, a qual o profeta Abacuque ele faz uma oração. E nesta oração o profeta Abacuque ele pede para que o Senhor viesse avivar a sua obra. Por que ele pede que o Senhor viesse avivar a sua obra? Porque ele estava vendo que com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, o amor de muitos se esfriaria. E não é o que tem acontecido nos dias de hoje. Não é o que nós temos presenciado, é o que nós temos visto. O amor de muitos tem se esfriado. O amor dentro da igreja, o amor dentro de casa, o amor no trabalho. O amor tem se esfriado, mas o Senhor nesta noite, assim como o Abacuque ele fez aquela oração pedindo para que o Senhor viesse avivar a sua obra, o Senhor nesta noite ele vai avivar esta obra neste lugar. O Senhor nesta noite ele vai nos despertar. Para que nos despertar? Para que nós venhamos glorificar e exaltar o nome dele, porque ele está presente neste lugar em espírito e verdade. Só você que sente a presença do Senhor, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai bater palmas, você vai fazer alguma coisa para o Senhor nesta noite. O profeta Abacuque ele se preocupou com o futuro da obra do Senhor. O profeta Abacuque ele exerceu seu ministério por volta do 6º ano antes de Cristo. Seu nome significa abraço ou abraçado. O profeta Abacuque ele inicia a mensagem, ou seja, no primeiro capítulo, número 1, ele inicia a mensagem ali dizendo para o Senhor, atacando o povo judiciário, ou seja, atacando, podemos dizer, nos dias de hoje, o Senado ou os políticos. Por que Abacuque ele ataca este povo? Porque nós sabemos que a política ela não pode andar junto com o povo de Deus. Nós sabemos que muitas das vezes lá no Senado, o presidente, ele manda na nação, ele tem o poder, mas quem é maior do que o presidente? O Deus de Israel. O Deus que está presente em nosso meio nesta noite em espírito e verdade. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Abacuque ele ataca o povo. E em seguida, que o Abacuque fala com Deus, o Senhor revela a Abacuque o que iria fazer com o povo. Abacuque ele fala, Senhor, o povo está vivendo de uma forma diferente, o povo está indo para o outro lado. E o Senhor, em uma revelação, o Senhor ele diz para Abacuque, Abacuque, eu vou punir o povo de Judá. E quem vai punir o povo de Judá vai ser um povo que é mais ímpio, um povo mais pecador. Ou seja, eu creio que durante esse período eles iam entrar em conflito, eles iriam entrar em guerra. Então o Senhor iria punir o povo de Judá com os caldeus. E Abacuque ele não aceita esta revelação. Abacuque ele questiona ao Senhor. E é o que nós, muitas das vezes, nós temos questionado ao Deus de tal forma, de tal maneira que ele tem agido na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor ele dá uma revelação para nós, ele manda nós passar algo para a igreja e nós questionamos a ele. E vamos e passamos de uma forma diferente a qual ele nos mandou a passar. E quando o Senhor ele nos dá uma ordem, nós temos que fazer conforme ele tem nos ordenado. Aleluia! Nós vamos ver mais ainda além que o profeta, quando ele não aceita a revelação, ele questiona Deus. Mas ele sabendo que a última palavra que dá é o Senhor, o que ele faz? Ele se recolhe em um lugar seguro. Ele vai para um lugar distante, aguardando a resposta de Deus, porque ele sabe que quando Deus fala, quando Deus promete, Deus ele cumpre. Pode passar o ano que se passar, o tempo que se passar, mas quando as palavras elas saem da boca de Deus, ela não volta vazia para ele. E o que Abacuque ele fez? Ele se retirou daquele lugar e ficou esperando com que a resposta de Deus viesse. E a resposta de Deus não tarda ali. E quando a resposta de Deus vem, o Senhor fala mais uma vez com Abacuque dizendo, o meu povo viverá pela fé. Como assim o meu povo viverá pela fé? Vai vir guerras, terremotos, maremotos, conflitos entre famílias, falta de alimento, mas aquele que estiver com a sua fé firmada no Senhor, ele não vai perecer. Ele vai prevalecer, ele vai viver pela fé. E o Senhor ainda fala ainda mais com Abacuque dizendo, por mais que a situação pareça catastrófica,
O justo saberá usar a sua fé e os seus desafios, os seus conflitos acima de tudo. E o que eu venho entender por esta palavra, a qual nós lemos no capítulo 3? Que quando Abacuque, lá no capítulo 1, ele viu a situação que estava acontecendo, ele foi falar com o Senhor falou com ele. Abacuque não quis ouvir a voz de Deus. Abacuque talvez ali não quis obedecer. No capítulo 2 o Senhor fala que o povo viveria pela fé. E no capítulo 3, a qual nós acabamos de ler, quando Abacuque ele faz esta oração em forma de canto, dizendo para o Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Ele estava se preocupando com o futuro da casa do Senhor, a qual muitos nos dias de hoje não têm se preocupado com isso. Eles não têm se preocupado se o irmão vai sair da igreja. Eles não estão se preocupados porque o irmão não veio naquele dia. Ele não tem se preocupado, mas muitos têm se preocupado com as ofertas, com a lã das ovelhas. E o Senhor lhe diz para mim e para você nesta noite: nós temos que se preocupar com as almas, nós temos que se preocupar com a casa do Senhor, porque em breve o Senhor virá para buscar a sua igreja. Aleluia! E Abacuque ele faz essa oração: glória a Deus, Senhor, aviva a tua obra. Por que ele disse: Senhor, aviva a tua obra? Para avivar alguma coisa tem que estar morto. Para que alguma coisa ele venha a ser ressuscitada, a ser avivada, a ser despertada, ele tem que estar morto, ele tem que estar despercebido. E é o que acontece muito dentro da casa do Senhor hoje em dia. Muitos entram pelas portas, mas eles não dão ouvido à palavra do Senhor. Muitos entram pelaquela porta, eles querem a cura, eles querem um milagre, mas eles entram, eles não são capazes de dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui nesta noite, aviva-me, desperta-me, faz algo por mim. Não, eles entram pelas portas e da mesma forma que eles entram, eles sentam e eles vão para casa. E quando eles vão para casa, eles vão questionando, dizendo que o Senhor não falou com ele, dizendo que eles andam em busca da bênção e não receberam a bênção, dizendo que eles andam em busca da cura e saíram enfermos da mesma forma que entraram. Sabe por quê? Porque eles estão mortos, eles precisam ser avivados. Ah, mas avivado como assim, irmão Márcio? Avivado como assim? Quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que estar dispostos a esquecer tudo lá fora, deixar os nossos problemas lá fora e nos conectar com o Senhor aqui dentro. Nós como assim? Abrindo a nossa boca e dando glória a Deus, abrindo a nossa boca e glorificando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode, dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue, dizendo: Senhor, eu estou fraco, mas só o Senhor pode me fortalecer. E Abacuque naquele tempo ele estava preocupado já, olhando ao futuro, olhando os dias de hoje, porque muitos nos dias de hoje estão mortos espiritualmente. Aleluia! E o tema desta campanha é: Senhor, aviva a tua obra. E o Senhor ele vai trazer um avivamento, o Senhor ele vai trazer um despertamento, o Senhor ele vai despertar a mim, ele vai despertar você. Mas sabe como isso vai acontecer? Nós desligando do mundo lá fora, desligando dos problemas e conectando com o Senhor, fazendo somente a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas